Bem-vindos ao meu jardim para continuarmos a semear. Vamos falar de sementeiras em viveiro, dos 5 erros mais comuns que és capaz de estar a fazer aí em casa. Neste vídeo não falamos das autossementeiras que falei há pouco tempo num dos últimos vídeos que publiquei, vou deixar aqui em baixo o link. Vamos falar das sementeiras que se podem fazer nesta época e, como disse, os truques para tu conseguires semear com sucesso. São sementeiras em viveiro, são aquelas que tu tens que fazer num berçário, num berçário, tipo uma coisinha destas, um bercinho destes, para a seguir transplantar para um local definitivo. Susana, e o que é que eu posso semear? Nesta altura do outono tu podes semear muita, mas mesmo muita coisa. Há couves que podes querer ter na tua horta e não encontras no viveiro, portanto vale a pena semear. As acelgas vale a pena semear porque nem sempre as encontras para transplantar. As beterrabas também podes semear porque são primas das acelgas e são fáceis de germinar, entre muitas outras variedades. Não te vou dizer, aliás, posso deixar aqui uma listagem aqui na descrição, porque neste vídeo a promessa foi contar-te quais são os 5 erros principais que no fundo nos impedem de ter sucesso nas sementeiras. São muitos os jardineiros que eu acompanho e que estão o tempo todo a dizer: Susana, sempre que eu semeio as coisas não me correm bem, por isso eu decidi fazer este vídeo e vamos já para o erro número 1. O erro número 1 é a profundidade que tu colocas as tuas sementes. Atenção que é muito comum colocarmos as sementes com uma profundidade superior àquela que deveríamos colocar. Aliás, há 2 erros em relação aqui à questão de colocarmos as nossas sementes. Na verdade é colocarmos muitas. Já percebeste que num pacotinho nós temos muitas sementes e então tendemos a despejar um pacotinho de sementes em muito pouco espaço e, como te digo, o erro mais crucial é quando tu colocas essas sementinhas, que às vezes são muito pequenininhas, lá em baixo. Qual é que é então a regra? Susana, eu preciso de andar a medir com uma fita métrica qual é a profundidade exata? Não, só tens que ter aqui uma percepção prática, que eu costumo dizer que olhando para a tua semente consegues chegar lá. Tenta perceber que ela nunca fica numa profundidade superior a 2 vezes o seu tamanho. Isso. E na dúvida colocas mais cá em cima do que mais lá em baixo. Então não voltes a fazer esta asneira, porque se acontecer de tu colocares uma sementinha de couve, certo? Estas não são couves, eu tinha aqui couves ainda agora, tenho aqui estas couves. Se tu colocares umas sementinhas da tua couve muito em baixo, elas não vão acordar, elas não vão sequer germinar e tu dizes assim: eu semeei e não resultou em nada. O erro número 2 é não escolheres um substrato adequado para semear. Atenção que quando nós vamos fazer aqui a sementeira em viveiro, estou a falar de sementeiras em viveiro, nós temos que ter, no fundo, nos nossos berçários, como disse, há muitos tipos de berçários, nós temos que ter um substrato fofinho, temos que ter um substrato isento de contaminantes, portanto, evita pegar naquele substrato, naquela terra que tu tens no teu jardim. Eu estou a falar das sementeiras que vão ficar realmente, temporariamente, nos teus tabuleiros de germinação. Não estou a falar das sementeiras diretas em que aí sim tu podes semear na tua terra de jardim. Portanto, quando tu vais pegar e fazer várias mudas, que é o caso de neste tabuleiro eu tenho aqui 5 variedades a germinar, eu coloquei um substrato que não vai encharcar, um substrato que não tem contaminantes, que não tem outras sementes espalhadas de ervas daninhas, que depois muitas das vezes vão atrasar e vão limitar o desenvolvimento adequado das tuas sementeiras. O erro 3 tinha que vir à tona, tínhamos sempre que falar de rega, tínhamos sempre que falar de molhar as nossas sementes, porque sem molharmos elas não acordam. Se as molharmos demais, no caso das sementeiras em viveiro, elas vão apodrecer. É exatamente isso. Água, a rega é sempre nem a mais nem a menos em qualquer tipo de plantação. Agora imagina tu quando as tuas mudinhas, quando as tuas plantinhas são realmente uns bebés. Imagina tu, é quase como os nossos bebés têm que ter um cuidado duplicado, as tuas sementeiras têm que ter um cuidado quadriplicado. Então não te esqueças, água nem a mais nem a menos. E porquê é que eu falei aqui na água? Porque há 2 problemas comuns na rega das sementeiras em viveiro. O primeiro problema é que nós tendemos a pegar num borrifador e borrifarmos as nossas sementinhas porque estão, enfim, num tabuleiro pequeno e só queremos umedecer as nossas sementinhas. Atenção a esta questão, que é, podes usar um borrifador com toda a certeza, podes sim. Só deves ter em atenção é verificar se molhas adequadamente. Repara que eu, nestas sementeiras que acabei de fazer, o que é que eu mostro aqui? Mostro que podemos usar às vezes mesmo um regador mais pequenininho para garantir que as nossas sementinhas ficam bem molhadinhas. E se tiveres em conta a dica que eu te dei, número 2, que é teres um substrato fofinho, que não vai encharcar, não há qualquer problema.
atenção que depois vais ter que gerir e nunca deixar as tuas sementeiras secar. Susana, de quanto em quanto tempo eu as vou molhar? Não existe essa regra, é só garantir que elas se vão manter úmidas até à germinação. O erro número 4 é a luz. Nas sementeiras em viveiro, em todas as sementeiras, mas sobretudo nas de viveiro, mais uma vez temos um fator fundamental que é a luz. Até elas germinarem, até as tuas mudas acordarem, tu nem tens que te preocupar em ter luz. Pelo contrário, evita colocar a tua sementeira que acabaste de fazer num local com muita exposição solar, porque isso vai fazer com que elas só sequem mais depressa e não germinem. Quando elas já acordaram, retira toda o teu efeito de estufa. Se tu colocaste e fizeste uma cobertura para facilitar a germinação, é ótimo que o faças, mas não te esqueças de retirar a tua cobertura de estufa e garantir que as tuas mudinhas recebem toda a luz direta para que elas fiquem mais fortes, para que elas fiquem a crescer no sentido da luz e não tombem, não tenham tendência a tombar, porque quando elas esticam a orelha, quando ela começa a esticar a orelha, como eu costumo dizer, quando ela fica, nas nossas palavras, da jardinagem estioladas, elas tendem a tombar. Ficam fininhas, fininhas, fininhas e tendem a tombar. E tu, de certo, não queres isso, portanto, não te esqueças, até à germinação não precisas ter luz, depois da germinação é importante esse cuidado de muita luz direta. O erro número 5 é dos mais comuns e é daqueles que dói mais. Eu sei que vai estar a estranhar e dizer, dói mais? Como assim? Como é que é um erro que dói? É um erro que dói porque tem a ver com a dica que eu te vou dar. É importante fazer a monda. Dá para perceber que estão aqui demasiadas mudinhas de alfaces neste tabuleiro, estão bonitas, certo? Repara que nesta fase aqui eu já comecei a retirar algumas que estão a mais, mas não é a altura mais indicada. A altura da monda é quando elas estão bem pequenininhas. E há um truque que eu vou partilhar contigo, que é, primeiro, rega antes de fazer essa monda, essa repicagem, para ganharmos, no fundo, o espaço para que as mudas que fiquem mais fortes. Segundo, não te esqueças que há um truque ainda que eu posso dizer, que é, ao invés de chegares aqui e arrancares, fazeres isto, mesmo que seja com algum cuidado, e aqui já quase poderia ter estas mudinhas para levar para a minha salada, o que deves fazer é cortar. Quando as mudas estão muito altas e já muito crescidas, o que deves fazer é pega uma tesourinha e com muita paciência vai e corta aquelas que estão a mais. É importante cortar as que estão a mais, fazer esta monda ou chamada na jardinagem de repicagem, porque é para garantir que elas ficam fortes. Porque se não fizeres isso, elas não vão ter espaço para se desenvolver para que tu tenhas mudas suficientemente fortes e crescidas para transplantar e levares lá para a tua horta, lá para o teu jardim. Antes de fechar este vídeo, vou-te só dar uma dica extra. Atenção que a fase de transplantar as tuas mudinhas é aquela em que tu garantes que elas têm entre 2 a 3 folhinhas. Atenção que rimou e não era para rimar. Ou seja, tu não precisas ter mudas tão crescidas como aquelas que tu trazes dos viveiros, dos hortos onde tu vais comprar. Portanto, fica aqui essa dica. Garanto que as tuas mudinhas, quando elas têm 2 folhinhas, pegas nelas e baixas para o lugar definitivo onde elas se realmente desenvolvem. A partir de agora não há mais desculpas para não fazeres e não começar já as tuas semeiras em viveiro. Há muitas vantagens em seguirmos as nossas semeiras em viveiros. Porquê? Porque podes escolher muitas mais variedades e vais garantir mudinhas mais fortes. Por isso, já sabes, continua aqui a seguir as minhas dicas, não te esqueças de subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo, aqui, no meu jardim.